no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês tudo sobre os livros que eu li nessas últimas semanas. Mas é claro que antes de revelar os títulos desses livros, eu preciso te lembrar de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha se você gosta de estilo de conteúdo e também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Agora, se você quiser acompanhar mais do meu dia a dia, coisas pontuais que eu não consigo compartilhar muito por aqui, você pode me seguir lá no Insta, porque lá eu compartilho a rotina de uma paulistana que é apaixonada por livros. E vale lembrar que esse vídeo pode sim conter algumas revelações das histórias, nada tão importante como uma reviravolta ou desfecho, mas como eu vou compartilhar a minha experiência com esses livros, com essas leituras, pode ser sim que eu revele alguma coisa que não está na sinopse, então já fica o aviso para quem não gosta de vídeos nesse estilo. Então vamos começar esse vídeo de leituras do mês com a minha primeira leitura nessas últimas semanas, que foi do livro Essencialismo, A Disciplinada Busca por Menos. Esse foi um livro que eu coloquei na minha lista de prioridades de próximas leituras para 2022, porque eu realmente estava buscando livros que fugissem um pouco da ficção, fantasia e que viessem mais para esse lado de desenvolvimento pessoal e profissional. Essencialismo é aquele tipo de livro que traz um conteúdo enriquecedor. Então, quando eu comecei a leitura dele, eu já percebi que aqui você tem o autor compartilhando as experiências dele nesse cenário em que ele está aplicando uma metodologia de ser essencial, buscar o que é essencial na vida dele e acabar ali, tirando tudo aquilo que não era essencial para abrir espaço para coisas novas, coisas que realmente teriam alguma importância na vida dele, porque o tempo dele estava sendo consumido pelas necessidades de outras pessoas. E aí, em cada capítulo, ele vai compartilhando ali um pouco do lado dessa metodologia de ser essencial, de ser um essencialista, de buscar mesmo o essencialismo na sua vida e como várias pessoas foram aplicando o essencialismo na vida delas. E o que eu mais gostei em relação à abordagem desse autor, para deixar o livro um pouco mais interativo, porque ele tem bastante teoria e muitas experiências do próprio autor, é que ele foi colocando quadros, em que de um lado você tem o não essencialista, que provavelmente é você, no caso eu, que estava fazendo a leitura desse livro, e do outro lado pessoas essencialistas. Então você consegue perceber a diferença entre um comportamento e como deveria ser o comportamento se você quer priorizar aquilo que é essencial na sua vida. Esse foi um livro que abriu assim a minha mente e me fez ver a minha vida pessoal e profissional sob uma nova perspectiva. Recentemente eu passei por várias mudanças, principalmente no lado profissional, conquistei mais responsabilidades, ao mesmo tempo em que você tem tantas coisas para fazer que você acaba pensando, meu Deus, eu não vou dar conta disso. E aqui o autor mostra que nada mais é do que a falta de priorizar aquilo que é importante no seu dia a dia. Às vezes você acaba falando sim para todo mundo e esquece que cada sim que você fala para uma pessoa é um não que você está falando para si mesmo. E é difícil falar não. Esse é um dos principais obstáculos que nós temos aqui na sociedade, de falar não e alguém ficar revoltado com esse não. E o autor mostra que há várias formas de falar não, um não educado e muitas vezes um não que vai fazer com que as pessoas tenham ainda mais respeito por você, porque você sabe exatamente aquilo que é importante, aquilo que vai agregar valor, seja ali no que você faz no seu trabalho ou até mesmo na sua vida pessoal. Hoje eu não vou fazer isso porque eu vou dedicar o meu tempo para outra tarefa que vai me ajudar a conquistar aquele objetivo e realizar aquele sonho. Então você começa a ver exatamente ali o que é prioridade e toma decisões diárias baseadas nessa lista de prioridades que você tem para a sua vida. E é claro que eu, como jornalista, quem não sabe, eu me formei em jornalismo, comunicação social, eu precisava testar essa metodologia em alguns aspectos da minha vida para ver se realmente elas funcionavam ou não. A primeira delas foi essa questão de priorizar aquilo que era importante no meu dia a dia, principalmente no ambiente do mundo corporativo, em que todo mundo tem reuniões o tempo inteiro. Minha agenda estava ficando lotada de reuniões que na verdade eu nem precisava participar, mas porque alguma pessoa achava que era importante ter a minha presença lá, sendo que eu não agregava nenhum valor na reunião. Então eu comecei a listar realmente as reuniões que eram importantes, outras reuniões que eu não deveria estar presente, entrei em contato com essas pessoas, expliquei o porquê que eu não participaria das reuniões, mas do outro lado, abri aquele ambiente de conversa em que se essas pessoas precisassem da minha ajuda, eu estaria ali suportando elas, mas no tempo em que eu estava na reunião, eu poderia me dedicar a outros projetos da área que trariam um valor até maior para dentro ali
do ambiente, ajudando todo mundo, né? Um trabalho em equipe. Então, eu coloquei isso ali em pauta e funcionou. Eu consegui reduzir em 40% as minhas reuniões, ou seja, todo aquele estresse que eu tinha de ter uma reunião conectada na outra, sem tempo para comer ou fazer uma pausa ali durante o dia, eu acabei conseguindo transformar esse cenário só aplicando aqui algumas dicas mencionadas pelo autor ao longo do livro. Então, aqui já mostra que se você realmente se dedicar, você consegue perceber se essa metodologia dele de essencialismo vai funcionar para você ou não. E é claro que eu também testei a questão de falar não para as pessoas quando eu via que aquele projeto não era tão importante assim ou que outras pessoas poderiam fazer porque elas tinham ali mais conhecimento, mais experiência, elas iriam agregar mais valor. Então eu acabei descobrindo várias formas ali de falar um não, mas aquele não educado e que ao mesmo tempo a pessoa, por mais que ela ficasse um pouco furiosa, isso passava, porque a pessoa ela entendia no fim do dia o porquê que não dava para ajudá-la ou para me comprometer com aquele projeto naquele momento. Mas, mais uma vez, você precisa ter definido ali quais são os seus valores e as suas prioridades. Só assim você vai conseguir rapidamente falar um não e explicar o porquê que você está falando um não. Um não vazio muitas vezes vai gerar essa situação de conflito, de desconforto, e aí acaba virando uma bola de neve, principalmente se esse não você está falando, por exemplo, para alguém que está acima do seu nível ali de trabalho. Então é importante que você entenda e tenha listado ali, bem de forma clara e direta, os seus valores e também o que você está buscando de prioridade, de propósito, seja ali no ambiente pessoal ou no ambiente profissional também. E aí o autor traz muito essa questão do agora, que muitas pessoas estão vivendo o agora, elas não pensam no futuro, ou às vezes ficam presas ali no passado, e por sempre estarem vivendo o agora, elas acabam pegando ali tarefas diárias e não focam no principal objetivo porque elas não têm uma prioridade. Ou seja, você tá naquele dia que você cria aquela sua lista linda de tarefas, e aí você fala, hoje eu vou fazer essas 5 tarefas. E aí começam a surgir várias coisas, sejam do lado profissional ou pessoal, e aí você vai substituindo, você não tem essa priorização, você não tem esse controle de olhar para aquela lista, para aquilo que chegou e pensar, isso é importante, mas não é tão importante quanto aquilo que já estava na minha lista. Eu vou me focar naquilo e se aquilo levar 3, 4 horas, é o meu foco para esse dia. Se eu fizer só aquilo, não tem problema, é algo que já estava ali planejado, que já estava como prioridade para aquele dia, para aquela semana ou para aquele mês, por exemplo. E ele comenta muito sobre isso em uma das páginas desse livro. Deem uma olhada aqui nessa citação. Quando estiver diante de muitas tarefas e obrigações e não conseguir descobrir qual delas deve executar primeiro, pare, respire fundo, focalize o momento presente e se pergunte o que é mais importante naquele instante. Não o que será mais importante amanhã, nem daqui a 1 hora. Se não tiver certeza, faça uma lista de tudo o que disputa a sua atenção e risque o que não for importante agora. Eu fiz isso, eu estava numa fase da minha vida que eu tinha muitas coisas, tanto que nessas últimas semanas eu tirei umas férias, fiquei até um pouco afastada aqui do canal, exatamente para colocar a vida em ordem nesse ponto de priorizar. Então eu fiz uma lista, coloquei ali todos os objetivos, tudo aquilo que eu tinha que fazer, que era importante. E aí quando você começa a priorizar e riscar aquilo que você vê que não era sua prioridade, mas sim a prioridade de outras pessoas, fica tudo muito mais claro, você fica uma pessoa mais leve, você não tem aquela sensação de que está perdendo o controle. Esse foi um dos melhores exercícios desse livro. Eu sugiro muito que quem for ler o livro, até mesmo quem não tem ali tempo ou não gosta muito de fazer leituras de livros desse gênero, que você faça uma lista das suas prioridades, seja ali para a próxima semana, para o próximo mês ou para o próximo ano. Faça uma lista de tudo aquilo que você acha que é importante. E aí depois você começa a priorizar. Bom, só posso colocar ali 10 coisas que são importantes ou 2 coisas que são importantes por dia. E você vai começar a perceber que muita coisa que você coloca pressão sobre si mesmo são pressões que não tinham nenhuma necessidade, que só estavam ali colaborando para que você ficasse com aquela sensação de estou perdendo o controle de tudo que eu estou fazendo. Sendo que, na verdade, o problema era que você não priorizava as tarefas mais importantes daquele monte de coisa que você achava que era importante. E eu preciso confessar que uma das perguntas que ficou na minha cabeça durante a leitura desse livro foi: ok, o autor está explicando tudo isso sobre essencialismo, mas o que é ser uma pessoa essencialista, em poucas palavras? E qual foi a minha surpresa é que nos últimos capítulos, páginas desse livro, ele explicou de forma direta, sucinta, muito clara,
o que é uma pessoa essencialista e o que você pode fazer para se tornar uma. Então, dê uma olhada nessa segunda citação. E você? Escolherá levar uma vida com propósito e significado ou recordará sua única vida com pontadas de arrependimento? Se guardar uma única coisa deste livro, espero que seja esta. Qualquer seja a decisão, o desafio ou a encruzilhada que encontre na vida, basta se perguntar: o que é essencial? Responda com sinceridade e elimine todo o resto. Então, se para você essencial é ter uma segurança financeira, ou se para você é ser essencial ser livre, você já consegue ter uma clara definição ali de um valor e você já começa a construir esse caminho de priorizar coisas que estarão alinhadas com esse propósito, com esse valor. Então, eu fiz muito isso desde o ano passado, que eu coloquei como um dos meus principais objetivos, por exemplo, melhorar nesse lado financeiro. Então, investi ali no curso da Natália Arcuri, em educação, principalmente nesse ponto de conhecimento. Não foi um curso barato, mas colocando hoje no papel, o curso valia 5 vezes mais do valor que ela está cobrando, porque todo o conhecimento e aprendizado que eu tive ao longo dos módulos, por eu ter realmente me dedicado àquele curso, aos módulos, aos conhecimentos, hoje ele praticamente assim se pagou e foi um objetivo que eu coloquei, uma prioridade. Esse ano eu tenho outras prioridades, mas eu fiquei muito feliz que no ano passado eu terminei o ano não pensando, nossa, eu tinha tanta coisa que eu queria fazer e eu não consegui, porque eu defini ali que aquilo era a minha prioridade, melhorar no lado financeiro, ter mais conhecimento, saber como fazer a gestão desse dinheiro e não deixar que o dinheiro me controlasse, mas que fosse no fim do dia o contrário, que eu tivesse um relacionamento saudável com ele e entendesse também em quais objetos, em quais coisas ou experiências eu iria gastar esse dinheiro, afinal, o dinheiro equivale ao tempo que eu trabalho para fazer com que ele exista. Então, se eu gasto R$ 200 em uma peça de roupa, quantas horas eu preciso trabalhar para gerar esses R$ 200? Então, você começa a fazer as contas e começa a entender ali a metodologia por trás de todo o curso dela, e acho que o essencialismo tem muito a ver com isso, que é você entender aquilo que é importante para você e, é claro, se dedicar ao máximo para que você faça isso acontecer, para que você aplique essa metodologia, para que você não só saiba aquilo que é essencial, mas o que você precisa fazer para ter esse essencial, o essencialismo presente na sua vida. Esse foi um livro que entrou na minha lista de favoritos, assim, várias marcações, com várias coisas muito importantes e legais que o autor foi compartilhando ao longo aqui dos capítulos. Um livro que me surpreendeu muito, apesar de já ter lido diversas avaliações positivas sobre ele. Então não estou surpresa que o livro realmente entregou tudo aquilo que ele prometeu. Em resumo, eu posso falar que esse é um livro que traz um conteúdo muito bom, aquele conteúdo que, se você aplicar o conhecimento, essa metodologia na sua vida, testar, você vai conseguir ver alguns benefícios. Agora, se você só fizer a leitura do livro e pensar, nossa, que legal, né, esse conteúdo interessante, vou tentar um dia, e não testar, você não vai ver os benefícios e vai ser só mais um livro que ficará disponível ali, exposto nas suas estantes, ou até mesmo jogado em algum canto ali da sua sala ou do seu quarto, por exemplo. Vale a pena você testar os exercícios. Posso dizer por experiência própria que não será algo legal, você vai acabar se inserindo em situações que vão tirar da sua zona de conforto, conflitos com outras pessoas, pequenos, mas ao mesmo tempo que vão gerar aquele desconforto do outro lado, porque você está falando não, ou porque agora você entende quais são as suas prioridades, mas no fim do dia compensa o benefício que você vai ter de conseguir criar aquele equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, a possibilidade de você ter esses dois níveis aí da sua vida alinhados, em equilíbrio. Basta você entender realmente o que é importante e essencial para você na sua vida e principalmente na vida das pessoas ao seu redor. Então, você entendendo aquilo que é essencial, você consegue transmitir essa paz que você vai ter na sua vida para outras pessoas e assim construindo relacionamentos até melhores, eu diria. E por último, se você conseguir testar os exercícios desse livro, você vai perceber que é possível sim retomar o controle da sua vida e, o mais importante, realizar aqueles sonhos que você achava que não eram possíveis porque você não tinha tempo, porque você não tinha os recursos, porque você não tinha as ferramentas, ou até mesmo porque você achava que estava inserido em um ambiente que você não pode crescer ou que você não pode se desenvolver. Todo dia é um dia em que você pode começar uma pequena mudança na sua vida.
O problema das pessoas é que elas mudam tudo completamente e acham que vão conseguir manter esse hábito por diversos dias só pela motivação. E a motivação é aquele tipo de coisa que um dia você vai acordar e vai pensar: ah, não, hoje eu não estou a fim de fazer isso, e aí você vai parar com aquele hábito e você vai esquecê-lo e vai colocá-lo na sua meta ali do próximo ano, como uma promessa de no próximo ano eu farei isso, serei uma pessoa mais saudável, vou me dedicar aos exercícios, vou ler mais livros. Então é importante que você teste os exercícios, tenha essa clareza e principalmente leve isso como um hábito na sua vida de ter o essencialismo presente nela e ver ali pequenas vitórias em cada um dos dias. E agora eu quero saber de vocês, deixa aqui nos comentários se vocês já fizeram a leitura desse livro ou se é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar sobre esse livro, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre o conteúdo dele. Inclusive, tem o desafio de 21 dias nos últimos capítulos, em que a cada dia você pode fazer um exercício sugerido pelo autor e aí ver se você teve um resultado positivo ou negativo em relação a ele. E após esses 21 dias, você pode avaliar se você tá ali no caminho de se tornar uma pessoa essencialista. Já a minha próxima leitura foi do livro Rotina Criativa e Hábitos que Mudam. Como vocês podem perceber, eu estou muito focada nessa questão de planejamento, organização, rotina, enfim, buscar uma vida mais organizada, mais equilibrada e principalmente saudável. E aí eu comecei a leitura desse livro porque eu acompanho o trabalho da autora, da Larissa, lá na rede social, no Insta, em que ela tem uma conta chamada Hábitos que Mudam. Algumas pessoas já devem ter visto, principalmente se você gosta de saber mais sobre organização ou ter aquelas pílulas diárias sobre rotina, criatividade, organização, produtividade, mas nada que seja tabelado. E acho que é um ponto muito importante da autora, que desde ali do momento que ela começa o livro, logo nos primeiros capítulos, ela deixa bem claro que esse é um livro que não vai trazer aquela rotina engessada, com fórmulas. Por exemplo, você tem que acordar todos os dias, 5:30 da manhã, para você ter uma rotina ali, né, muito produtiva, sendo que muitas vezes há pessoas que não funcionam no período da manhã, mas sim ali no período da noite, ou até mesmo no período da tarde. Cada pessoa é uma pessoa, tem uma necessidade específica, tem uma rotina diferente, então aqui ela traz, na verdade, um conteúdo que você pode adaptar de acordo com a sua rotina para criar uma rotina criativa e principalmente ter uma vida ali planejada e organizada. Sem muita frescura, sem muito ali métodos específicos. Esse é um livro que eu já vou avisá-los que não entrou na minha lista de favoritos, porque ele não traz nada de tão diferente, inovador. É basicamente o conteúdo que é compartilhado ali nas redes sociais, só que com um pouco mais ali de contexto, um pouco mais de material. Eu diria que o único diferencial desse livro está aqui na página 42, em que a autora fala sobre mapeamento de rotina, que foi algo criado por ela. Então ela comenta que o mapeamento de rotina é um exercício desenvolvido por mim com o intuito de fazer você entender como funciona a sua rotina. Quase sempre nessa etapa, as pessoas têm pela primeira vez o contato com suas atividades invisíveis, aquelas que não colocamos no nosso planejamento, calendário ou bloco de tempo e quase sempre esquecemos que as executamos. E aí ela traz como exemplo a questão de organizar o guarda-roupa, que era uma atividade muito cansativa, muito tediosa, mas que quando ela fez essa metodologia de todos os dias organizar um pedacinho do guarda-roupa, ela acabou ali transformando uma atividade que era chata em uma atividade em que ela se divertia fazendo esse processo de organização, tinha novas ideias. Então esse é só um exemplo de outras coisas que ela vai compartilhando ao longo do livro, a partir de experiências que ela teve. Mas no fim do dia o livro não tem nada ali de tão diferente, ou aquele conteúdo, como o conteúdo que você encontra, por exemplo, no livro Essencialismo. Tanto que aqui ela menciona também esse livro, e eu tinha acabado de fazer a leitura desse livro, então foi muito legal, não estava planejado, mas achei interessante que a autora ela vai dando ali outras fontes de conhecimento para quem quer saber mais sobre o tema, enfim, testar outros exercícios, entender mais sobre como desenvolver uma vida que você vai seguir um planejamento e principalmente que você pode sim construir essa rotina criativa. O livro ele vem com um projeto gráfico belíssimo. Infelizmente meu livro veio com alguns erros de impressão aqui nas páginas internas que são visíveis, mas no geral ele tem ali várias ilustrações, várias daquelas frases bem legais que você gosta de compartilhar com outras pessoas, ou até mesmo nas redes sociais. Eu fiz isso com uma postagem na minha conta no Insta.
Então, por exemplo, aqui nós temos essa em que ela coloca: planejar e organizar é essencial, mas agir é o que torna tudo real. Então tem aqui todo esse processo de ilustração muito bonito, é tudo muito colorido, e a autora comenta que o objetivo por trás desse projeto gráfico colorido foi realmente trazer a criança interior de cada um de nós para que o leitor tivesse essa diversão ao longo da leitura. Então acho que nesse ponto ela atingiu sim o objetivo. Mas esse é aquele tipo de livro que, em resumo, se você está buscando algo com um conteúdo, com uma metodologia, algo ali alinhado com o livro Essencialismo, esse não seria ali a minha recomendação de livro para você. Mas se você nunca teve contato com esses livros e você está buscando algo rápido, fácil de absorver e testar na sua vida, principalmente se você está buscando criar uma rotina criativa ou até mesmo ter uma vida um pouco mais planejada, esse é um livro que certamente vai te ajudar nesse processo. E também recomendo que você siga a autora nas redes sociais, porque aí você vai conseguir acompanhar aquelas pílulas diárias que ela compartilha sobre rotina, organização, planejamento, e é tudo muito colorido também, legal e principalmente compartilhável. Então, se você quiser compartilhar com outras pessoas na sua família, na sua roda de amigos, você também consegue fazer isso. Mas no geral não é um livro assim transformador e foi por isso que ele não entrou na minha lista de favoritos. E é claro que pelo fato de eu ter lido Essencialismo antes desse livro, Rotina Criativa e Hábitos que Mudam, eu acabei vindo com muitas expectativas, não me decepcionei, mas ao mesmo tempo é um livro que não entrega tudo aquilo que o livro Essencialismo entregou, por exemplo, que é mais denso, é uma leitura que você tem que fazer com calma. Eu levei um mês para fazer a leitura do Essencialismo, porque eu fui lendo capítulo por capítulo, testando cada exercício e absorvendo cada coisa que o autor falava e vendo aquilo que se aplicava nos meus objetivos, as minhas prioridades, nos meus valores ou não. Essa daqui é uma leitura rápida, fiz a leitura desse livro em um dia. E aí, a maioria das coisas você já sabe se você gosta de aprender mais sobre organização e planejamento. E aí você fica só com algumas coisinhas ali que são novidades. Então, não entrou na minha lista de favoritos, mas se esse for o seu primeiro contato com algum conteúdo sobre planejamento e organização, é um livro que talvez te ajude aí como pontapé inicial nesse processo. E assim terminamos mais um vídeo de leituras do mês. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia os livros que foram citados por aqui ou quais foram as suas leituras nessas últimas semanas. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau!